E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Terceiro episódio da segunda parte da quarta temporada de Damati. E eu não sei realmente o que eu achei do episódio. Um lado meu quer criticar, o outro lado quer dizer que foi uma boa adaptação, mas é algo difícil de explicar. Porque aquelas diferenças de light novel e anime, tanta parte que o anime tem que cortar pra caber num episódio, quanto também a estrutura que a história é contada. Não tem como realmente colocar do jeito que tá na novel no anime. Mas vamos ver a diferença para ficar mais fácil compreender o que eu quero dizer. O anime lá na luta contra o Monster Rex segue sequencialmente. A luta vai acontecendo, aí mostramos a Mikoto, aí mostra a Haruhime e assim vai. Na Light Novel, isso não acontece em sequência. Acontece algo, vamos dizer que volta no passado, acontece algo, volta no passado e vai mostrando o lado de cada personagem de forma, vamos dizer, independente. O episódio anterior acabou quando a situação estava o pior possível. Na Light Novel acontece aquilo e já em seguida já mostra que a Mikoto Haruhime não morreu. Nem dá realmente muito tempo para você pensar, nossa, morreu. Talvez porque o autor não queria nem passar essa ideia. Não morreu não. E na Light Novel, assim que a parte do desespero está começando, a Aisha, por exemplo, ouve a canção da Haruhime. Ela falando os versos da magia dela. Aí depois passa pro Ouka, que vê que a Mikoto tá ainda em ação. E continua essa parte até sair a magia da Mikoto. Depois volta para dentro da água e mostra a Mikoto reagindo. Então, não é sequencial. Vai mostrando o lado de cada personagem, o anime alterou isso. E na Light Novel, por exemplo, eu acho que a parte da Mikoto é muito mais impactante. Ela sendo atacada pelos monstros, ela perdendo a consciência. E quando ela começa a magia, a Light Novel coloca como se fosse ela fazendo uma última prece. A única imagem que restava na mente dela era dos amigos dela. Então ela cantou uma canção de exorcismo para acabar com todo o mal e chamar a luz. Enquanto ela continuava a magia, gritaram pelo nome dela. E ela achou ter ouvido o Ouka chamando o nome dela. Aí nisso, o mundo à volta dela, vamos dizer, ganhou cor. Nós não desistimos. Nós não vamos desistir. Nem ele e nem eu desistimos ainda. Ela sofrendo para tentar invocar a magia dela, ela não conseguia nem ver o alvo dela. Quando ela usa magia e ela falando que precisa apostar a vida dela, a Light Novel nos diz: era como se o mundo estivesse desfazendo enquanto a visão dela diminuía. Os dedos dela quebraram, os órgãos internos dela deformaram e sangue começou a escapar de seus lábios. Mas mesmo assim a Mikoto não tentou desativar sua magia. Gritando silenciosamente, ela encarou a morte. Ela colocou a sua própria vida em chamas. Aí na parte da Haruhime, pra quem não entendeu que jeito que ela sobreviveu, na hora que o fogo foi atingir ela, ela jogou o manto do Goliath em cima dela e bloqueou as chamas. E na parte que ela vai invocar a magia dela, nós vamos rapidamente pro passado, uma memória da Haruhime. Quando ela estava numa expedição da Star Família, quando ela era tratada como apenas uma ferramenta, uma arma das outras guerreiras. E ela ouvindo, só se concentre em invocar sua magia. Nós não queremos mais nada de você. Termine sua magia um segundo atrasada e alguma de nós vai morrer. Para a garota inocente que não sabia nada da violência e crueldade do mundo, aquilo era um pesadelo. Por isso ela sabia, ela precisava invocar a magia dela. Ali em meio às chamas, ela jamais poderia fazer a escolha que levaria seus colegas a morrer. Aí na parte que estão discutindo se eles têm que recuar ou não, a discussão é muito maior. A briga é muito maior. E o anime cortou, vamos dizer, toda a análise da profecia. A Cassandra verificando que o caixão é o símbolo da morte, mas se ainda faltava um tempo para ele ser atormentado, quer dizer que o futuro ainda não era certo, que a morte não era obrigatória. Em outras palavras, a coisa atormentando ela naquele momento, naquele caixão, era a decisão em si. Aí ela vai vendo as partes da profecia e analisando realmente em que ponto ela tá. Reúne os fragmentos, consagra a chama, busca a luz do sol. O que a luz significa? Esperança.
Eu deveria escolher a opção relacionada ao sol revivido? O que o sol representa? Não tem um sol numa dungeon. Até que finalmente ia passar na cabeça dela o leste. Uma metáfora, o sol nascendo. Aí na hora que ninguém quer acreditar nela, que a Daphne não quer acreditar nela, nós temos uma parte que já mostrou lá no começo da Light Novel, que eu mencionei no primeiro vídeo, se repetindo. Ninguém acreditava no que ela falava. Essa era a maldição da profetisa da tragédia. É sempre a mesma coisa. Não importa o que eu faça, é sempre assim. Não importa o que eu diga, ninguém me escuta. Não importa o quanto eu implore, minhas preces jamais alcançarão ninguém. É sempre assim. O mundo sempre pisa no meu esforço. O mundo sempre ri da minha tragédia. Mesmo que eu reúna coragem e tente resistir, mesmo que eu grite com todas as minhas forças, eu sempre trombo no absurdo. Tantas vezes meus avisos desesperados acabaram sem ação alguma. Tantas vezes minha determinação desabou como um castelo de areia. Eu senti o gosto da derrota de novo e de novo. Sempre eu sou jogada da beira do abismo, bem nas profundezas da escuridão. Mas o que eu posso fazer? Eu estou amaldiçoada. Isso é realmente verdade? Quando foi que essas palavras começaram a invadir meu coração? Quando eu fiquei tão desencorajada? Quando eu comecei a sentir essa sensação de desistência? Quando eu comecei a mentir? Quando eu parei de lutar? Quando eu parei de acreditar em tudo e a todos? Quando foi que eu caí em desespero? Eu realmente cheguei no ponto em que desviarei o olhar da minha melhor amiga quando ela está bem diante de mim? É sempre a Daphne que quebra o meu coração. Mas então, não deixe a palavra desespero te dominar. Olhe para o futuro, se levante. Foi sempre as palavras da Daphne que me deram coragem. Aí ela vai lutar, né, pra ver se a Daphne acredita nela, que vai levar para aquela sequência. Aí vamos lá pra parte do Bell, que no anime foi bem no começo. A parede se reparando, a Liu observando. E por que a Liu tinha mentido para o Bell? 5 minutos não eram suficiente. E de maneira alguma eles ficariam em segurança nesses 5 minutos. Mas ela não tinha outra escolha. Tinha que arriscar a vida e descansar ali. Aquele era o primeiro ponto sem volta. E ela ficando inquieta, analisando a situação e pensando. Eu estou tão ansiosa assim só porque eu não estou falando com Bell. A escuridão era tão profunda que até o coração dela tinha se devorado. Isso era o que tornava aquela zona tão agravante. A escuridão permeava cada canto. E a escuridão faz as pessoas ficarem excessivamente ansiosas. Destrói a personalidade delas. Desestabiliza as informações. Aí isso continua por muito tempo, descrevendo toda a atmosfera, todo o clima da situação, antes de finalmente aparecer os inimigos. Aí acontece aquela parte, começa o sonho e o anime parou aí. Então é isso, vejamos como vai ficar o próximo episódio. O foco do próximo episódio é o Elf. Finalmente ele vai ganhar algum foco no anime, né? E vejo vocês na próxima. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.